Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 981 11 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Olá pessoal, aqui é o pastor Daniel junto com a minha esposa Cíntia. Temos um recado muito especial para você. Você já parou para pensar? Passar um final de semana inteirinho na Serra Gaúcha com as pessoas que você ama? Nós estamos preparando para você o Recanto da Família com palestras especiais para casais de 23 a 25 de maio aqui em um hotel espetacular. Vai ser um tempo muito especial para você, junto com a sua esposa, junto talvez até com seus filhos. Vários casais estarão aprendendo sobre a vida familiar. Se você não tiver com quem deixar seus filhos e quiser trazer, existe uma estrutura também para que eles possam desfrutar desses momentos que serão momentos marcantes para o fortalecimento de cada família. Invista na sua família, esse é o bem mais precioso que Deus nos deu. Para nós é um privilégio poder receber vocês aqui nesses dias. Vai ser o 14º Recanto da Família aqui na Serra Gaúcha. Não perca. Aguardamos por você. Deus os abençoe. Nosso tema hoje é Liberta das Trevas. Quem foi a mulher que foi liberta das trevas? Você que é uma moça inteligente aí, você já captou a mensagem. Parece-me que as coisas estão mais ou menos linkadas, não é? Quem foi ela? Quem é que nós vamos estudar hoje? Meninas, presta atenção. Maria Madalena. Maria Madalena foi liberta das trevas. Você tem noção do que é uma mulher endemoniada, possuída por males que acometia aquela mulher, que vivia de uma forma totalmente distante de Cristo Jesus? Talvez você já tenha passado por isso. De um certo nível, ou de algum grau, cada uma de nós já fomos libertas, né, das trevas. Talvez não por possessões demoníacas, mas de tantas outras que obscurecem muitas vezes a nossa mente e o nosso coração. Então eu gostaria de que você abrisse aí o texto bíblico que se encontra no Evangelho de Marcos. Aliás, essa história é narrada em vários evangelhos, né? Mas eu queria que você abrisse aí. Marcos, capítulo 16, dos versos de 1 a 11. Vamos fazer a leitura? Ou então você acompanha, por gentileza. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra na entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois ela era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto? Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena,
da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àquele que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Ai, 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 ai. Vocês comecem aí a tirar algumas frases que lhes saltam os olhos, né? Antes da gente adentrar na história em si de Maria Madalena, dela ter sido liberta por esse Deus maravilhoso, eu preciso aqui falar sobre, rapidamente, né, sobre algumas heresias que envolvem o nome de Maria Madalena e de Jesus, né? Principalmente no livro escrito Código da Vinci, onde tem assim deturpado, trazido informações, por exemplo, de que Maria Madalena tinha um caso de amor com Jesus. Meninas, nenhuma fundação ou fundamentação bíblica existe para que nós afirmemos ou para que nós achemos que isso é normal, não é? Então a gente tem que observar o que é que andam falando por aí, o que o texto bíblico fala sobre Maria Madalena não tem nada a ver com que o autor infeliz, né, desse livro, certamente por desconhecimento ou ideologias vãs, acaba trazendo a respeito do nosso mestre e de Maria Madalena. Então, sem noção, né, como a gente poderia dizer. Isso não nos pertence, isso não tem fundamentação bíblica, isso foge dos nossos princípios, porque a Bíblia em nenhum momento traz essas informações, então a gente não pode também ser cego e achar que essas coisas não acontecem. Existem sim heresias que diz respeito a Maria Madalena e a Jesus, mas com nenhuma fundamentação bíblica. Então, a gente deixa isso para lá, só menciona, toma conhecimento, a gente precisa saber, menciona, mas a gente tem certeza que isso não existiu, nunca existiu e não tem fundamentação bíblica nenhuma para isso, né? Mas então, quem era Maria Madalena, né? O que essa mulher, como é que era a vida dela? Vamos pegar um pequeno panozinho de fundo aqui, né? A Bíblia diz que Maria Madalena vivia em uma vida totalmente de trevas. Eu fico pensando aqui no texto bíblico, está falando que foram expulsos 7 demônios da vida dela. Ora, uma pessoa que vive aprisionada com um demônio, meninas, não queira saber, já é muita coisa. A gente não pode fazer de conta, não é, que não existe a força do mal, que o demônio, Satanás, ele intervém e uma possessão é algo pesado para uma pessoa. Um coração que é habitado por Satanás literalmente vive em trevas. Mas Maria Madalena, o texto aqui nos relata de que Jesus a libertou de 7 demônios. Então a vida de Maria Madalena não era nada fácil. Ela vivia entregue a Satanás. Satanás fazia dela o que queria, literalmente. Então os textos dos evangelhos, há esse relato, pelo menos no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 39, você vai ouvir essa história. Lucas, capítulo 8, versículo 2 também, e aqui no texto onde nós lemos sobre Marcos, né? O Evangelho de Marcos também relata aqui no capítulo 16, especificamente o versículo 9, mas eu li aqui desde o iniciozinho para você ter uma ideia. Então a informação dos textos é que ela vivia num vilarejo lá de Magdala, né? E que ela tinha um passado horrível. Por que eu estou falando horrível? Porque ela vivia sob o domínio de demônios. E isso não é algo que a gente deseje para ninguém. Talvez você diga assim, Cíntia, isso existe mesmo? Bate na madeira. É bíblico, existe. Aliás, uma pessoa, um ser humano, a Bíblia diz que ela só tem 2 senhores. Ou ela serve ao Senhor, talvez não exista uma possessão clara na sua vida, mas talvez Satanás esteja guiando a sua vida. Então você precisa observar como estás andando para ver de fato a quem você serve. Ah, eu não sirvo a ninguém. Serve. Ninguém, nenhum ser humano é neutro. Segundo o relato bíblico, nós ou servimos a Deus ou nós servimos a Satanás. Então preste bastante atenção. Maria Madalena tinha sido possuída pelo Satanás, né? Porque ela vivia sob o domínio do mal. E uma mulher que vivia sob o domínio do mal, alguns textos que eu queria deixar aqui para vocês, nos traz algumas características de como era triste a vida dela. Você imagina uma mulher que vivia com incapacidade de falar, aí você vai ver lá no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9,
versos 32 e 33. Você pode depois, com mais calma, fazer essas leituras para poder você se fundamentar mais, né? A Bíblia nos fala também sobre alguns espasmos e ataques. Marcos, capítulo 1, verso 26. É assim que uma pessoa enredada, né, pelos demônios, pelas trevas, pelo próprio Satanás vive, né? Lucas, capítulo 9, dos versos 38 a 40, também você vai ver algum relato que trata sobre esse assunto. Ou seja, muitas vezes com ataques que outros que olhavam não conseguiam dimensionar o porquê que aquilo estava acontecendo. Não sei se você já teve a triste experiência de ver uma pessoa endemoniada. Não é algo nem um pouco bonito, é triste de se ver, mas a gente não vai ficar só nessa parte aí, não quero trazer medo para nenhum de vocês, né? Mas nós temos aqui também algumas enfermidades gerais que muitas vezes os próprios demônios deixavam. Você pode dar uma lidinha lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, dos versos 11 até o 13, para observar mais alguns detalhes. Eu estou apenas trazendo de uma forma geral características de uma pessoa que vive sob o domínio do mal, para que você tenha ideia de como é e valorize, se você já está do outro lado, aqui a libertação que o Senhor nos deu das trevas, para que nós tenhamos dias mais felizes, com mais propósito e com mais proveito, né? Muitas dessas pessoas que vivem dominados, né, pelas trevas, pelo próprio Satanás ou pelo mal, vivem se mutilando. No texto, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 5, você vai ver um relato assim. Cegueira, muitas vezes. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 22, você tem mais alguns exemplos de que isso é uma verdade para quem vive sob o domínio das trevas. Alguns deles, surdez, Marcos, capítulo 9, verso 25. Então, meninas, resumindo, a vida de Maria Madalena não era nada fácil. Imagina uma mulher que não tinha uma vida comum, como você muitas vezes tem, totalmente possuída pelos demônios, e não apenas um. O texto nos diz que foram 7 demônios que o nosso mestre, o Senhor Jesus, a libertou, né? E o que acontece com uma vida assim, totalmente escravizada? Existe esperança para uma mulher que vive em trevas? Cíntia, agora você está falando, nunca parei para pensar, esse negócio de Deus, eu acho que eu quero seguir a Deus, buscar Deus, ler Bíblia, quando eu estiver na minha aposentadoria, lá na minha velhice, quando meus netinhos já tiverem nascidos. Acorda, menina, você sabe se você vai chegar lá? A Bíblia diz que o dia oportuno é hoje, é por isso que eu louvo a Deus porque você está nos ouvindo. Talvez você diga assim, eu não estou possuída pelo demônio, mas talvez você tenha tantas outras trevas dentro do seu coração, que direta ou indiretamente você também não está glorificando a Deus. Agora, a boa nova é o seguinte, isso não podemos ficar somente nessa parte. Maria Madalena, ela foi liberta das trevas, ela passou a ter vida, ela deixou de ser escrava de Satanás e passou a servir a um Deus maravilhoso. E isso pode acontecer, Cíntia? Obviamente que pode. Se o nosso Deus te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Você é uma mulher liberta das trevas, do pecado, do mal. Quais são os pecados que te aprisionam nos dias de hoje, querida mulher? Começa a parar e pensar na sua vida. Não fica assim pensando, essa mensagem não é para mim, porque eu não estou endemoniada, eu já tenho Jesus no meu coração. Muito cuidado. Às vezes você está dentro da igreja e você está emaranhada de pecados. Você está escravizada. Existem trevas, porões da alma, que não tem te deixado viver como o nosso mestre deseja que você viva, de uma forma vivificada, de uma forma produtiva, como assim essa mulher chamada Maria Madalena, nossa irmã em Cristo, passou a ser discipulada a partir do momento que o nosso mestre a libertou. Então, presta bem atenção. Se você já foi liberta pelo próprio mestre, quando eu falo liberta você recebeu pela graça de Deus, pelo chamado irresistível de Deus, o dom da vida. Ele nos tira das trevas, nos transporta para o reino de luz e nos dá vida.
E nos diz assim, vocês devem viver e viver em abundância. Quando eu falo viver em abundância, eu não me refiro aqui a essa triste teologia da prosperidade, que é outro mal da nossa época, não é? Que nos traz um evangelho raso e que fala apenas em dinheiro. Em nenhum momento a Bíblia nos promete a ausência de sofrimento enquanto aqui estivermos nessa vida. Mas eu falo de uma mulher devota, com vida de piedade, vivificada pela palavra, que tem amor de ter o seu tempo com Deus e que não apenas fica ali também sendo um arquivo de sermões, porque nós temos sido alimentadas, né, por bons estudos. Nós temos pastores, graças a Deus, na sua grande maioria, que prezam pela fidelidade na palavra de Deus, né? Nós, mulheres presbiterianas, temos tido esse privilégio. Eu tenho certeza que você também, que está em outra denominação, tem sido agraciada pelo Senhor, com as verdades do Senhor sendo diariamente clareadas através do Espírito Santo de Deus que age na nossa vida. E aí, a partir do momento que o Senhor nos liberta, assim como libertou Maria Madalena, o comportamento muda. Observa que nos diz aí, eu quero fundamentar o que eu estou falando. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, dos versos de 1 a 3, nos diz assim. Eu vou fazer a leitura, talvez você esteja sem Bíblia, mas não esteja sem sua mente, hein? Presta atenção. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, olha aqui o nome de Maria, chamada Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então observem que a partir desse chamado irresistível do Senhor, dessa libertação que só o Senhor pode nos dar, através do Espírito Santo de Deus, e Ele tem interesse em nos dar, Ele tem interesse de vivificar a sua vida, presta bem atenção. Ele quer te fazer mais parecida com Ele. Você ainda não está no nível de perfeição que Ele deseja. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Já estou trazendo aqui algumas aplicações. Ele deseja que nós o amemos, que nós obedeçamos, que nós o sirvamos com todo amor que Ele coloca em nosso coração. Então, a partir do momento que Maria Madalena foi liberta pelo próprio Cristo, porque ela não tinha poder nenhum de se libertar do próprio demônio, só Jesus tem esse poder. Quais são seus demônios, hein, meninas? Maria passou a ser uma discípula de Cristo, ou seja, passou a andar com Ele. No devocional que nós lemos aqui, bastou uma palavra para ela saber, ela reconhecia, era alguém que tinha intimidade com Deus. Bom, você é de convívio, você que é mulher, você sabe, você tem algumas amigas, né? Que de longe, se você tiver assim, ó, 10 anos sem ver, 15 anos sem ver, 20 anos, enfim, mas se você tem uma fina e uma sólida amizade, a hora que você ouve uma palavra, a sua voz é reconhecida. Jesus bastou dizer assim, ó, Maria, e ela respondeu, uma palavra só. Não precisa muito discurso não, viu? Para quem quer seguir, não precisa muito discurso não. E para quem também quer fazer e obedecer ao Senhor. Simplesmente faz. Aliás, Salmo de número, Salmo não tem capítulo, Salmo de número 1, né? Ele fala ali, e tudo o que o justo fizer, o Senhor vai abençoar e vai prosperar. Ele será bem-aventurado, ele será bem sucedido, né? E tudo quando lhe fizer, será bem sucedido, a árvore frutífera. Ou seja, o segredo ali está nesse verbinho, fazer. O grande problema que nós vemos hoje é mulheres ouvindo, mas sem nenhuma prática. Cada dia que a gente ouve a doce voz do Mestre, nós precisamos colocar em prática. E a gente observa que Maria Madalena teve um comportamento assim. Ela passou a ser discípula de Jesus. Jesus ia pregando de aldeia a aldeia, ela ia junto, ela não ficava botando desculpas. Certamente ela tinha mais coisa para fazer, como eu e você. Não estou dizendo para você abandonar a sua casa, calma. Você precisa entender qual é a sua missão. Todas nós temos um chamado. Todas nós somos missionárias. Maria Madalena passou a ser missionária. Bom,
ou você é missionária ou você é campo missionário. Quando eu falo missionário, não precisa você sair daqui para a África, não. Começa o nosso maior campo missionário dentro da nossa casa. E você sabe do que eu estou falando, quantos desafios nós passamos. Muitas de vocês não têm maridos cristãos, muitas de vocês têm filhos desviados dos caminhos do Senhor. Muitas de vocês têm ira, raiva no coração, porque alguns da família já trouxeram muita amargura, não é assim? Outro campo missionário, seu trabalho secular. Outro campo missionário, sua vizinhança. Às vezes a gente canta, né? Tem um dos hinos do nosso cenário que nos diz para a gente demonstrar amor ao vizinho. Mostra amor lá para o teu vizinho. O amor não deve ser mesquinho, a gente deve mostrar amor. É outro campo missionário. Mas às vezes você é uma pedra de tropeço, fica criando confusão com seus vizinhos. Que tal você mudar suas atitudes como gratidão e reavaliar o tipo de cristianismo que você está vivendo? Maria Madalena passou a andar com Jesus. Nem todas as mulheres o seguiam, como nem todas as mulheres também vão estar ouvindo o que você está ouvindo. A vida é feita de escolhas, meninas. E eu espero que você faça as escolhas certas, porque elas passam. E a oportunidade é igual um homem careca e de barba. Ou você agarra de frente, ou depois que a oportunidade passar, não tem mais onde pegar. Afinal de contas, ele é careca. Agarre-se à oportunidade que o Senhor está te dando. Enche o seu coração de alegria, de contentamento e de gratidão pela pessoa de Jesus e prossiga na sua caminhada de fé, assim como Maria Madalena. Torne-se uma discípula mais fiel do Senhor. Maria Madalena passou a ser assim, inclusive nos momentos que não foram fáceis na vida do Mestre. Por exemplo, na crucificação, Maria Madalena estava lá. Em compensação, o texto nos diz que Maria Madalena foi a primeira a ver a ressurreição de Cristo. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, e aqui está a origem, aqui está o fundamento do porquê que a partir daqui a gente guarda o primeiro dia da semana, a partir da ressurreição de Cristo, não é isso? Porque se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. A gente não precisaria estar estudando, aprendendo nada dessas coisas. Afinal de contas, do que é que isso vai me adiantar? Mas se Cristo ressuscitou, ele nos garante também essa ressurreição. Ele nos garante uma vida eterna, um lar celestial, pelo qual eu e você devemos estar trilhando. Estamos aqui de passagem. E Maria Madalena teve esse privilégio de ter sido a primeira mulher a ver o nosso Mestre ressuscitado. Então, Marcos capítulo 16, verso 9, nos traz essa informação preciosíssima. E no devocional que nós lemos aqui de Spurgeon, né, fala sobre esse diálogo, quando Jesus aparece, e ele fala só isso, Maria, e ela automaticamente responde, Rabone, ou seja, mestre, reconhece a voz daqueles que tinham intimidade. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Não é para todas as mulheres. Não é para todas as mulheres do mundo. Não é para todas as mulheres cristãs. Mas é para aquelas que o temem. Maria Madalena tinha vida com Deus. Maria Madalena tinha valorizado o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ela sabia que mesmo que ela tenha sido salva pela graça, assim como eu e você, não foi de graça o que o nosso Mestre passou. Ele enviou o próprio Filho, Jesus Cristo, o Pai, o Deus Trino, para morrer no meu e no seu lugar, para me amparar, por amor a mim e a você. Então, meninas, nós não podemos viver o Evangelho de qualquer jeito. Vivendo desvalorizando, tendo uma vida toda repreensível. A Bíblia diz que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santas e irrepreensíveis. É esse o padrão que Deus deseja da nossa vida. Você é uma mulher irrepreensível? Ai, Cíntia, não toca nesse assunto. Mas nós precisamos percorrer esse alvo. Eu sei que sozinha nós não conseguiremos. Somente pela graça de Deus. Não se desespere. Não ache que a sua forma de viver já está assim, ó, top das galáxias. Eu e você ainda temos muito que aprender, temos muito que reconhecer os nossos erros, temos muito que nos humilhar sobre a poderosa mão do Senhor para que Ele mostre as verdades bíblicas e que nós apliquemos no nosso dia a dia. Então, a partir
desse relato maravilhoso aqui de Maria Madalena, que foi liberta das trevas, mas que não ficou lá de qualquer jeito, né? Eu quero trazer algumas lições que a gente pode aprender com ela, para que a gente aplique no nosso dia a dia, no nosso dia comum, digamos assim. Ó, meu amado aqui, tá vendo? Eu e o Dani. Obrigado, Federação do PROC, vocês que nos deram de presente algum tempinho atrás essa maravilhosa cuia, né? Vamos tomar nota aí, lições que aprendemos através da vida de Maria Madalena. Primeira coisa que você tem que aprender é que uma vida de trevas pode ter fim. Encha o seu coração de expectativa. Eu não sei que tipo de trevas você tem vivido, mas elas poderão ter fim. Para, em Cristo, iniciar uma vida de luz e de paz. Eu não sei de que lado você está. Se você já foi liberta das trevas, valorize a caminhada cristã. Não viva de qualquer jeito. Não viva como uma mulher que sabe do grande tesouro que tem, mas não se utiliza dele. Como uma mulher, ou como uma cristã, ateu, né? Até já falei sobre esse livro. Sabe quem Deus é, mas não acredita naquilo que Ele é e pode fazer. Ah, se você entendesse o verdadeiro sentido de uma liberdade que só Cristo pode dar, de um resgate por amor, daquele que morreu na cruz em nosso lugar, e que nos liberta para que nós tenhamos vida e vida em abundância, você viveria diferente. Você não estaria com seu coração cheio de ira, de amargura, de rancor. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você diz, eu não tenho demônio nenhum, mas você está com os porões, vários porões aí na sua alma, obscurecidos, literalmente fechados, empoeirados em si mesmo, que te impede de caminhar e de se tornar mais parecida com Cristo Jesus. Maria Madalena nos ensina essa preciosa lição de gratidão, de discipulado, de caminhada ao lado do Mestre. Então veja bem, uma vida de trevas pode ter fim. Sua vida ainda não acabou. Há esperança para você. Você que nunca ouviu falar de Jesus e que está nos acompanhando agora, há esperança para você. Você que sofre com seus pesadelos do passado, com inveja, com ciúmes, com tantas outras coisas, há esperança para você. Cristo pode te libertar, assim como me libertou, assim como libertou Maria Madalena e tantas de vocês que nos acompanham nessa hora. Deus quer te tirar das trevas e Ele quer também tirar as trevas do seu coração, para que a luz brilhe de uma forma que você consiga produzir mais para a glória dele. Segunda lição que nós aprendemos com Maria Madalena, um profundo amor por Cristo. Como que eu sei que Maria Madalena tinha um profundo amor por Cristo? Porque ela tinha interesse de estar sempre ao seu lado, o servindo e auxiliando. Meninas, a nossa função como mulher é sermos auxiliadoras. Será que você de fato tem amor por Cristo? Agora, recentemente, nós viemos da primeira reunião da executiva da Confederação Nacional de SAFs e pudemos ter a alegria de saber o nosso maravilhoso tema do quadriênio, né? Quando se trata ali da fé, da esperança e do amor, baseado e fundamentado em Coríntios 13, verso 13. E o maior destes é o amor. E olha aqui, Maria Madalena compreendeu o profundo amor por Cristo demonstrado pelo interesse em poder amá-lo e servi-lo. Como que você demonstra o seu amor por Cristo? Uma frase aqui minha de praxe, amor de mãos vazias, não existe isso. Não existe isso. Todo amor tem ação, todo amor tem serviço, todo amor tem gratidão. Bora, menina! Talvez você esteja se iludindo, se enganando, ou até decepcionada com algumas questões que você viu, que não deveria ter acontecido com você, não é verdade? Às vezes na nossa caminhada cristã essas coisas acontecem, mas eu queria que você enchesse o seu coração de esperança,
e pudesse fazer e ter demonstrações de amor, rastros de amor no seu dia a dia. Quando você demonstra amor dentro da sua casa, dentro da sua SAF, dentro da sua igreja, para a sua família pastoral, você está demonstrando o amor a Cristo. Aliás, por falar nisso, eu gostaria de agradecer. Eu não vou citar nomes, porque eu de fato não consegui saber todos os nomes. Mas eu e meu marido fomos surpreendidos por falar em amor, né? Fomos surpreendidos, vocês viram, a semana passada eu informei, né, que nós estávamos completando, fazendo bodas de prata, 25 anos de casado. Aliás, ontem, né, dia 19 de julho, foi a nossa data mesmo, é a nossa data do casamento. 25 anos de caminhada com Cristo, um cordão de 3 dobras, conforme eu falei para ele, cheio de alegria, de muitas realizações, mas também de dias bastante difíceis. Você que já tem essa jornada, você sabe disso. E nós fomos surpreendidos por um grupo de pessoas da nossa igreja, pessoas comuns, membros comuns, amigos, alguns irmãos, não apenas da nossa igreja, de outros locais também, nos enviaram mensagens lindas de gratidão, né? Eu recebi mensagem de Manaus, recebi mensagem da Bahia, recebi mensagem de São Paulo. Elas criaram, elas trabalharam assim com amor, com gratidão. Certamente algumas tiveram iniciativa, né? E buscaram catalisar essas pessoas, criaram um grupo Bodas de Prata. E de repente, quando a gente saiu para comemorar, começamos a receber mensagens, cada uma mais linda que a outra. Confesso para vocês que chorei. Chorei ouvindo cada uma. Algumas que a gente já fez e faz aconselhamentos há muito tempo e comecei a recordar da bondade de Deus, né? Mas não ficou só nisso. Quando eu falo só não é porque é pouco, mas já era tanta coisa linda, eu já estava tão satisfeita, né? E eu tinha arrumado minhas coisas, porque a gente estava saindo, ao meu ver, para um determinado lugar. E aí meu marido me informou que nós tínhamos ganhado 4 diárias para a gente descansar. Ali, bem ali, em Santa Catarina. Tivemos o privilégio de ter um tempo agradabilíssimo de renovo, de descanso, de boas recordações. Ah, minhas irmãs, isso chama-se amor. Então eu gostaria já de externar a minha gratidão. Talvez, e eu acho que alguns de vocês estão nos ouvindo aqui, muitíssimo obrigada. Esse foi um mimo que veio do coração de Deus na hora certa para a nossa vida. Então, quando eu estou falando aqui de profundo amor por Cristo, eu falo de ações concretas, sabe? Coisas como essa que eu estou falando, que podem ser comum no nosso dia a dia. Talvez você diga, Cíntia, mas essas pessoas fizeram porque podem, talvez porque tem dinheiro. Não, tem muita gente que tem, que pode, que não faz. É porque teve amor envolvido. Assim como, mas é porque se a gente tivesse dinheiro ou condição, não, eu estou apenas contando um exemplo, você não precisa demonstrar desta mesma forma. Existem formas tão simples, existem formas que não custam R$1, existem coisas também que custam e custam caro e que não é pecaminoso, inclusive é bíblico, honrar sempre a homens como esse, aqueles que se afadigam, são preceitos bíblicos. Afinal de contas, quanto vale uma alma? Quantas vezes? Quanto tempo não perdido, mas gasto, até ver a pessoa caminhando com as próprias pernas, não é? Então, Maria Madalena tinha um profundo amor pelo Mestre. A partir do momento que ela foi liberta por Cristo Jesus, a vida dela mudou. Ela começou a auxiliar, o texto que nós lemos aqui dizia que ela caminhava onde Jesus estava, ela queria estar. Por onde você tem caminhado? Será que o seu interesse está em caminhar junto a Cristo? Será que você é uma mulher que gosta de caminhar com aquelas que te levam para mais perto de Cristo? Você é uma dessas que leva outras mulheres para mais perto de Cristo? Meninas, nós precisamos rever os nossos conceitos, rever a nossa vida cristã e nos tornar mais parecidas com Cristo Jesus. Ok, já falei sobre 2 lições aqui de Maria Madalena. Terceira, perseverança em caminhar ao lado de Jesus. Nós temos até algumas mulheres que começam muito bem. Tem um hino que nos diz, né? Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também
sem fervor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Você é uma mulher que continua perseverando nos caminhos do Senhor, e aqui eu preciso dar uma atenção especial. Quantas mulheres têm se perdido, quantas mulheres que chegam nas igrejas, principalmente reformadas, assim desejosas, e aí contam aquele belo testemunho. Eu sei porque eu sou professora da sala de bases da fé, sala de catecúmenos que a gente chama na minha igreja há mais de 10 anos, né? Seguidamente, então eu ouço e tenho o privilégio de receber cada uma dessas pessoas. Às vezes com um falso evangelho, às vezes esfacelados, às vezes com evangelho ou um texto bíblico diluído, e aí eram tão envolvidas, eram tão obedientes, aí se encantam com a verdadeira palavra de Deus, com a fé reformada, e aí não fazem mais nada. E aí somem do mapa, e aí se encanta com o mundo, talvez não seja o seu caso, né? Mas tem muitas mulheres que estão se perdendo, estão deixando de perseverar. Minhas irmãs, os dias são maus, nós não temos muita esperança pelos relatos bíblicos de que os dias ficarão mais fáceis, só na glória. Então nos preparemos, e a perseverança na caminhada com Cristo, ao lado, não é de longe não. Eu vou lá na escola dominical. É fácil você fazer um teste. Você é aluna de escola dominical? Quais são os serviços que você ocupa? Você faz o culto doméstico na sua casa? Você tem um olhar atento e independente das circunstâncias em relação ao seu lar? Você auxilia o seu esposo e procura lhe fazer bem todos os dias? Cíntia, meu esposo não é cristão. Então você procura dar um bom testemunho para que sem palavra alguma ele possa ser convertido ao Senhor Jesus. Olha, são tantas coisas que dá para a gente fazer, mas isso tudo, se você estiver firmada nessa caminhada ao lado de Jesus. Você está? Você é uma mulher perseverante? Meninas, nós vemos tantas mulheres perseverantes em tantas coisas na área secular, mestras, doutoras em várias coisas, mas quando se trata da vida com Deus, não, querida. Que privilégio a gente olhar para o nosso passado, ver que fomos resgatadas lá desde a infância, e de lá para cá o nosso amor por Cristo nunca diminuiu. Por quê? Claro que é pela graça de Deus, mas exige, além da soberania de Deus, existe a responsabilidade humana. Você precisa se conhecer, você precisa perseverar, assim como Maria Madalena, caminhar lado a lado, não é olhando de longe, vendo outras mulheres. Veja outras mulheres, se for bom exemplo, você segue, encosta nelas, porque tem algumas mulheres que para você crescer espiritualmente, você encosta. Outras, se você encostar, você decresce, então você se afasta, tenha sabedoria. E eu estou falando mesmo na nossa caminhada cristã, nem estou me tratando ou me referindo às mulheres do mundo. Essa aí, ao meu ver, não nos atrai, pelo menos não deveria nos atrair. Seja você um referencial de mulher, uma auxiliadora, irrepreensível na conduta. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, como já nos diz uma parte do nosso moto. Precisamos ser firmes na fé, não é? Incansáveis na luta. Tem mulher morta, não fez nada e está morta. Só de ouvir o exemplo da outra já cansou. Acorda! Cada dia que o Senhor nos dá é para vivermos para a glória dEle. Se do céu não nos foi dado pela parte de Deus qualquer coisa, nós não temos condição de fazer nada, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Então Maria Madalena já havia entendido essa questão e perseverava diariamente ao lado do próprio Mestre, o auxiliando em tudo que ele precisava. Outra lição que nós aprendemos com Maria Madalena: Cristo, ele tem poder para nos libertar dos piores pecados. Aqueles que você disser assim, isso não tem jeito.
Cristo pode te libertar. Não existe pior pecado ou cadeias da alma que o próprio Mestre não consiga libertar. Porque se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Eu tenho certeza que você precisa recorrer a Jesus em algumas áreas ainda da sua vida, que elas estão ofuscadas, elas ainda estão com nuvens, elas não estão deixando a luz de Cristo entrar. Eu não sei quais são as áreas, mas você precisa buscar ao Senhor e Ele quer te libertar. Não sei se é da língua grande, não sei se é dos sentimentos de iracundos que você tem, não sei se é da sua ociosidade, ou seja, não tem nada para fazer, né? Não se envolve. A preguiça, o mundanismo. Olha, são tantas coisas que você precisa rever os seus conceitos e seguir aqui os passos de Maria Madalena. Outra lição que nós aprendemos com Maria Madalena. Quem veio das trevas precisa anunciar a luz sem esquecer de onde veio. Como nós somos falhas nisso. Eu queria que você parasse para pensar um pouquinho. Você se lembra de onde você veio, de onde Cristo te libertou? Pensa um pouquinho. Ah, Cíntia, eu sempre nasci, eu sempre fui presbiteriana. Meninas, ninguém nasce cristão. Mesmo que nós tenhamos tido o privilégio, como eu tive, de nascer, né? Sempre nessa família da fé, minha amada Igreja Presbiteriana do Brasil, precisou um dia o Senhor me libertar de mim mesma, me chamar, ainda lá na infância, para servi-lo. Tive esse privilégio, mas isso não me engrandece, isso não me enaltece, pelo contrário, eu deveria já ser mestre. De onde Deus te libertou? Às vezes eu conheço mulheres que eu acompanhei de perto, foram libertas literalmente da macumba, do ocultismo, e hoje caminham tão longe de Cristo. Na época parece que teria sido a melhor coisa, mas se deixou envolver com as próprias bênçãos do nosso Deus. Muitas vezes não são nem coisas assim, digamos assim, mundanas. Quer ver algumas delas? Filhos. Às vezes os seus filhos se tornam o seu Deus. Reveja os seus conceitos, minha irmã. Se Deus não for o primeiro lugar na sua vida, presta atenção, Ele não é mais nada. Ele não divide a glória dele com ninguém. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Cristo era o centro da vida de Maria Madalena. Ela tinha contentamento, gratidão, ela sabia de onde ela tinha vindo. E você não deve nem um pouco se sentir melhor em dizer assim, mas eu não tinha nenhum demônio, quanto mais 7. Isso é pura graça de Deus. Então você deveria ter um coração ainda mais agradecido em um serviço, uma ficha de serviço ainda maior, porque você foi liberta há muito tempo atrás e sem ter passado por tantas crises assim, não é verdade? Outra lição, que eu já inclusive falei aqui um pouquinho, né? Nós precisamos combater as heresias em torno do relato bíblico. Como eu falei, o Código da Vinci, você precisa saber mais ou menos sobre o que se trata, para você não ficar assim, né? Sendo uma mulher, estão falando, tinha caso? Sim, menina, tinha caso. Quantos filmes, quantos relatos insinuam que Maria Madalena e Jesus tinham algum caso? Meninas, isso é heresia pura. E lembrem-se, toda heresia sai da Bíblia, então muito cuidado com o que você está vendo e ouvindo, não apenas no relato de Maria Madalena, mas muito cuidado com os filmes que você tem assistido, com as séries que você tem acompanhado, não é? Com o feminismo, que você diz que não concorda, mas as suas ações são tanto quanto, na prática, uma ascensão a essa ideologia que tem alastrado as nossas vidas. Muito, muito, muito cuidado. Uma outra lição e última lição aqui sobre a vida da Maria Madalena, que foi vivificada pela palavra, é que ela tinha uma dedicação total para servir a Deus. E aqui, se eu colocasse para você o nível de 0 a 10, qual tem sido a sua dedicação no serviço do Senhor? Você é uma mulher dedicada como uma gangorra? Se está tudo bem, opa, está precisando de um caldinho? Vou servir. Não estou desprezando o caldinho. O que eu quero dizer é que você deve ser uma mulher constante e crescente no serviço do Mestre. Olha para trás. Todas as mulheres que andaram com Cristo têm uma lista de serviço. Você não vai ser a única que não vai ter.
Senhor te amou, o Senhor te libertou, o Senhor te adotou, te justificou. E nós não temos outra palavra a não ser uma vida de serviço. Ainda que sirvamos por toda a nossa vida, é muito pouco. De onde Ele nos libertou da ira do inferno, das trevas, literalmente, para que nós tivéssemos um lugar que Ele mesmo preparou para mim e para você. Então, querida mulher, que nesta tarde, na tarde das mulheres, você mais uma vez seja também vivificada por essa maravilhosa palavra de Deus. E que a partir dessa vivificação, o seu serviço, o seu amor, a sua gratidão seja demonstrada através de mãos que amam, de um coração que pulsa de contentamento e de gratidão na pessoa de Cristo Jesus. Que Ele mesmo te abençoe, que Ele nos ajude para que nós continuemos a trilhar esse caminho que Ele tem desejo de nos dar e que Ele nos liberte de nós mesmos, do pecado, do mundo e de tudo que tenazmente nos assedia. Em nome de Jesus. Amém. E eu queria deixar alguns abracinhos agora para algumas